A Bíblia nos apresenta um Deus que é um Deus só, e algumas pessoas não entendem como são 3 pessoas mais um Deus só. A divindade já está dando para nós essa visão a partir dela própria. Nada de ser sozinho, nada de ser focado em si mesmo, mas ser focado no outro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Uma relação de amor que tira o foco de si e põe o foco no outro. Obrigado. Tem gente que, por natureza, gosta mais de gente. Tem gente que, por natureza, é mais retraído. Mas nós não podemos viver em comunidade se nós não gostarmos de gente. Eu não sei como você vai resolver o seu problema. Se você é mais retraído, né, gosta de ficar mais sozinho. Mas não tem como você viver em comunidade se você não gostar de gente. Você tem que gostar de gente. Bom, esse quadrinho aqui eu coloquei aqui, esse quadro tem muitos anos. Eu recebi esse quadro, eu acho que tem mais de 25 anos que eu assisti um curso de liderança. Foi um dos primeiros cursos de liderança que eu assisti. E o professor mostrou esse quadrinho aí. Eu carrego ele comigo, de vez em quando eu mostro de novo. O que esse quadro mostra para a gente, né? Uma árvore, ou uns galhos aí, e todos estão querendo subir, né? Esse garotinho aqui está começando por aqui, o outro pela escada ali, são 2 maneiras diferentes de subir. Mas você nota que tem um aqui embaixo que já caiu, né? Você nota que tem uma garotinha aqui que está chorando, ela está com alguma dificuldade. Você vê que tem 2 que estão preocupados de ajudar, e você tem um que está dormindo e 2 que estão apreciando a conquista que tiveram. Onde é que você está nesse momento da sua vida? Se você olhar para esse quadro aí, onde é que você está? Você está começando alguma coisa nova agora? No seu trabalho, na sua igreja, você já chegou lá no pico, né? Você está só olhando agora, apreciando o que está acontecendo, ou você acabou de tomar um tombo aí, alguma perda, algum sofrimento, você está sofrendo nesse momento. Você está inativo ou você está preocupado em ajudar o outro, né? Dentro dessa visão de comunidade, a gente deveria ser sempre alguém que está preocupado em ajudar o outro. Em algum momento a gente está começando, ou mesmo que esteja mais em cima, ou mesmo que a gente caia, não importa, mas a atitude da comunidade é sempre representada por aqueles que estão querendo ajudar. A comunidade é um lugar onde se ajuda, uns ajudam aos outros. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O uso surpreendente de não é bom, no verso 18, enfatiza que a criação ainda não estava completa e ressalta a importância vital do companheirismo entre seres humanos. Nós fomos criados para ser comunidade, não para ficar sozinhos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Está no plural aí, não está no singular. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira o quê? Sabedoria. Então, vamos esclarecer isso aí. Mas eu sou solteiro, então quer dizer que eu sou um camarada que busca o meu interesse? Não, aí não está. A questão não é ser casado, solteiro, a questão é você ter o foco em você ou ter o foco em outro. Você pode ser casado, mas continuar tendo foco em você mesmo. Não é verdade? Quando você não tem mais que ter o foco em você, você decidiu dividir sua vida com outra pessoa. Mas você pode, há pessoas solitárias que têm o foco em outras pessoas, e há pessoas que têm casado, família, e continuam tendo o foco em si mesmo. Mas o solitário busca o seu próprio interesse. O indivíduo que é focado em si mesmo, ele busca o seu próprio interesse. E ele está contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é focar no próximo, é amar o outro. E, meus queridos, essa é a base de tudo que a gente está conversando aqui, de todo esse esforço que a gente está fazendo para ter uma igreja diferente, uma igreja melhor, uma igreja mais amiga, é tirar o foco de você mesmo e colocar o foco no outro. Esse é o segredo. Se isso não acontecer, pode colocar pequeno grupo, pode colocar projeto disso, projeto daquilo, mas nada vai mudar, porque o que muda são os valores, e os valores é você sair de você e ir para o outro. Olha só o que diz o salmista: Deus faz que o solitário more em família.
Deus faz milagres. E eu imagino que a comunidade é uma maneira de tirar a pessoa da solidão, o pequeno grupo. Há pessoas que são os únicos adventistas da sua casa, há pessoas que estão passando por uma separação do seu matrimônio, o que é muito dolorido, né? Há muita gente precisando de calor, de proximidade, e é nosso dever como comunidade ajudar essas pessoas nesses momentos difíceis da vida. O melhor é serem dois, porque se um cair, tem quem? Levante, você não vai ficar sozinho. Um cordeiro para cada família, e se a família for pequena, para um cordeiro, então pegue a metade e dê para o seu vizinho. É isso que está escrito aí? Faça o quê? Convide o seu vizinho para estar junto com você. Comunidade, né? Está aí em diversos lugares da Bíblia. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa em sábado, a gente pensa em adultério, a gente pensa em matar, a gente pensa em muita coisa, mas a gente às vezes não pensa nisso aqui. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, né? Se vocês levam as cargas uns dos outros, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. A comunidade. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa luta, né? Às vezes até fica cansativo, a gente fala tanto em pequeno grupo, em discipulado, em comunidade, e fala. É porque nós desesperadamente queremos nos mover para uma igreja mais viva, para uma igreja que vive um cristianismo verdadeiro, real e não teórico. Agora, meus queridos, esse amor tem que ser um amor que vem de Deus, porque às vezes a gente mistura as coisas, né? Às vezes você se aproxima de outra pessoa e começa a desenvolver já um sentimento pela outra pessoa. Tudo bem se você é solteiro, o outro é solteiro também, não tem problema. Mas às vezes a gente mistura as coisas, né? A gente tem sentimentos sexuais, sentimentos emocionais, sentimentos de interesse, aí estraga tudo, aí vem o sofrimento, a desgraça, sofre a família, sofre a congregação, sofre todo mundo quando essas coisas acontecem. Por isso nós precisamos começar tudo com Deus, para que Deus coloque o verdadeiro e puro amor no nosso coração. Esse amor que não está interessado, esse amor que está apenas querendo fazer o bem para o outro. Esse é o amor de Deus, é o amor puro. E esse é o amor que traz vitalidade para a comunidade. Então, meus queridos, de tudo que a gente conversa aqui, a grande base nossa é desenvolver esse amor, é tirar o foco de mim mesmo e colocar o amor no outro. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, meus queridos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar na minha fala dessa manhã. Se nós queremos mudança na nossa comunidade, na nossa igreja, nós temos que deixar de olhar para nós mesmos e olhar para o outro com amor. Nós temos que deixar de ser o centro das coisas e colocar o centro no próximo. E à medida que isso vai acontecendo, a nossa igreja vai se tornando poderosa, e vai atraindo pessoas, porque isso não é comum num mundo de pecado como nós vivemos, e todo mundo quer extrair alguma coisa do outro, né? Às vezes até aparentemente querendo ajudar, mas por trás sempre tem um segundo interesse. Mas nesse caso, esse amor que vem de Deus, ele não tem interesse em nada, a não ser em realmente levar felicidade, paz e amor para o próximo. Então esse é o grande foco nosso, né? Em tudo, vamos cada vez mais tirar o foco de nós mesmos, colocar no outro, amar o outro, ajudar o outro. Se a comunidade começa a viver isso, milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer. Agora, eu vou passar um pouquinho, só vou deixar ler isso aqui, mas eu vou andar um pouquinho, que eu quero focar umas 3 coisas só. Qual a sua expectativa quanto aos pequenos grupos? Você pensa numa igreja em pequenos grupos, com pequenos grupos, mas eu não vou demorar nisso não, eu quero avançar um pouco mais. Vamos para frente, vocês já conhecem essas coisas também. Muitas igrejas já fizeram experiências com pequenos grupos, com vários graus de sucesso. Infelizmente, mesmo as mais impressionantes histórias de sucesso têm geralmente tido vida curta. Por quê, né? Por que será? Uma razão para esse fracasso é que os grupos pequenos geralmente têm funcionado como uma opção extra. Então, você já tem toda a programação da sua igreja, já vamos acrescentar pequenos grupos. Então, alguns nem querem, a gente já está suficiente aqui o que a gente tem, né? Se você entende pequeno grupo como um projeto, como um programa, como uma opção, então não vai funcionar nunca. Ou ele se torna a base,
ou ele se torna a vida, ele se torna o tudo da igreja e as coisas vão girar em torno dessa estrutura, ou então eles não vão para frente. Então é muito importante que você entenda isso, né? Vocês já devem ter... É fatal pressupor que só porque conhecemos os mecanismos da igreja em pequenos grupos, conhecemos a igreja em pequenos grupos. Só conhece a igreja em pequenos grupos quem vive. Esse é um dos grandes problemas, porque às vezes a gente não consegue avançar mais rápido, porque você transmitir uma teoria não vai funcionar. Você tem que procurar quem está vivendo. Você quer aprender pequeno grupo? Vá procurar uma pessoa que está vivendo e converse com ela. Porque muitas vezes nós falamos, pregamos, damos seminários, mas não vivemos. Você não vai encontrar o caminho dessa maneira. Você quer realmente... Olha, eu quando estava trabalhando, num dos últimos anos de trabalho, o presidente me deu 2 países para acompanhar. Um deles foi o Chile. E eu comecei a ir para o Chile. O Chile tem uma igreja que está precisando de dar uma levantada, né? E a gente começou. Nós escolhemos 21 pastores para fazer uma experiência de discipulado. Eram 7 campos, 3 pastores de cada campo. E eu levei para lá gente de teologia, levei pessoas experientes para falar para aqueles 21 pastores. Dos 21 pastores, o que se saiu melhor, porque eu liguei semana passada para o presidente da União lá e ele me disse, o presidente do campo falou que ele é o pastor mais completo que tem no campo hoje. Ele está 6 anos no mesmo distrito e vai continuar. Eu fui na casa desse pastor, eu vi a alegria dos líderes dele, a transformação que aconteceu quando ainda estava lá. E semana passada o presidente me confirma que ele continua sendo um modelo. Dos 21, esse foi o que se destacou mais. Sabe por quê? Porque ele se apegou a um pastor distrital. Lá estava o pastor Kleber Gonçalves, que vocês conhecem, meu amigo, eu sempre trazia ele para falar da teologia, do discipulado. Lá estavam outras pessoas, eu estava lá no meio também, mas aquele pastor se destacou porque ele se uniu a um pastor distrital aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte. E eles toda semana conversavam pelo telefone, pelo não sei que usava naquela época, né? WhatsApp, e esse foi o que se destacou mais. Então, veja, foi muita gente importante lá e tal, que contribuiu, tudo é importante, mas o que foi mais longe foi porque ele se uniu com alguém que estava praticando a questão e todo o tempo estavam conversando. E é interessante que um dia a gente trouxe aquele pastor e a gente trouxe as esposas também, para falar como é que elas estavam vendo o marido delas no ministério. E eu nunca me esqueço que aquele pastor veio com a esposa e a esposa falou assim, quando começar esse movimento aí dessas reuniões e tal, eu pensei, bem, lá vem mais da mesma coisa. Olha o que as pessoas pensam, né? Ela falou em espanhol, mais de lo mismo, reunião de novo, mais de lo mismo. A gente já está cansado às vezes. Mas ela falou, mas depois eu percebi que esse negócio era diferente. E o meu marido começou a conversar com um tal de Cid. E todo dia e toda semana ele falava mais com esse Cid do que comigo. Eu comecei a ficar preocupado, quem é Cid? Mas isso mesmo, eu estou dizendo para vocês o que eu ouvi dela, assim, quem é esse Cid? Que meu marido todo tempo, então era o pastor aqui do Rio Grande do Norte, estava lá no Chile. Lá no Chile tinha muitos pastores, mas ninguém ajudou ele como o Cid. Porque o Cid estava praticando na igreja dele. Então, meus queridos, vocês querem aprender? Descubra alguém que está praticando. E tem coisas tristes, sabe? Eu já descobri de pessoas que maqueiam, não sei se maqueiam é a palavra certa que estão fazendo, e ele vende uma experiência, porque no meu distrito tem pequeno grupo, isso, aquilo, outro, eu já vivi isso. E depois, quando chega o outro pastor lá, descobre que não é aquilo que ele estava falando. E vem uma frustração. Eu convivi com um indivíduo que não quis nem ficar, quis ir embora, e um dia eu questionei, mas você foi treinado para dar seguimento ao outro, e você quis sair. Anos depois ele disse para mim, eu não falei a verdade para você, mas é que eu me decepcionei porque ele estava me vendendo uma coisa que não era real. Então também não funciona, nós não queremos essas coisas. Nós queremos o que é real. Então, meus queridos, você tem que descobrir onde é que a coisa está acontecendo de verdade. Não é para fazer propaganda, não é para ganhar simpatia, é para fazer o que Deus quer que faça. Procure esse lugar, essa pessoa, e junte com essa pessoa e comece a conversar com ela, igual o pastor Hugo fazia com o Cid, né? E assim ele foi, e hoje ele se tornou a melhor resposta do treinamento por causa desse acompanhamento que ele teve de maneira pessoal, particular. Então, é muito importante, porque esse é um processo longo, não é um processo rápido, né? E aí eu já vou aproveitar e falar uma outra coisa. Como o discipulado não é uma coisa rápida, é longa, nós sofremos, porque nós
temos mudanças na igreja, mudança de presidente, mudança de departamental, mudança de pastor distrital. E como o processo é longo, eu não sei por que nós temos tanta dificuldade de dar continuidade às coisas que outros fazem. Eu não sei por quê. Não sei se é do ser humano, é da nossa cabeça. E eu estou muito feliz que aqui eu posso falar isso, porque em outro lugar eu não poderia falar, né? Mas eu saí dessa união e o pastor Eligio Franco continua lutando pelo mesmo foco. Mudou o presidente desse campo aqui, mas o presidente que entrou continua lutando pelo mesmo foco. Isso é um dos poucos lugares que eu posso falar isso. Em outros lugares eu não posso falar, senão vai ter problema. Mas eu vou usar uma palavra aqui, espero que vocês me entendam, mas eu acho que isso é uma coisa, eu diria, criminosa. É você destruir o que o outro construiu e não dar continuidade. Talvez das coisas que mais faz a gente sofrer e dói meu coração. Às vezes um pastor passa anos e anos numa igreja para desenvolver uma coisa que ninguém faz de um dia para o outro, gente, porque não existe transformação instantânea. Um programa você muda, está fazendo hoje, amanhã faz outro. Mas um processo discipulador não consegue fazer assim, leva tempo. É transformação de vidas. Porque se a gente já tivesse alcançado a perfeição, não precisava fazer mais nada disso, mas nós precisamos de crescimento e transformação. Então você vai trabalhando, um processo, evento, movimento, um faz uma coisa, faz outra, é fácil. Agora um processo discipulador toma tempo. E como a gente tem as mudanças, o que acontece? Quando a coisa está indo, aí vem uma mudança, quebra. É verdade ou não? Vocês já passaram por isso? Aí a pessoa que chega, resolve fazer outra coisa. Mas por que vai fazer outra coisa? Qual é a razão? Tudo bem, às vezes, as mudanças são necessárias. Mas não sei por que nós temos essa tendência, é apagar o que o outro fez para colocar o meu. E a gente nunca constrói a casa. Parece que a casa está sempre no meio, a parede é assim, né? Ela nunca chega no teto. Às vezes eu tenho esse sentimento. Então, gente, seja você ancião de igreja, líder de pequeno grupo, dê continuidade ao que os outros estão fazendo, pastor distrital. Porque dá trabalho fazer. Às vezes você faz uma coisa que você não vai ver nenhum resultado. Você faz pelo propósito. Porque é melhor fazer uma coisa que eu mesmo vou ver o fruto. Às vezes você só plantar para outro colher. E às vezes você planta e o outro, em vez de colher. Eu estou usando o Chile como referência, mas eu vivi uma experiência dessa lá do Chile. Teve um pastor que ele assumiu essa questão do discipulado, mas de uma maneira extraordinária. E ele estava caminhando com a sua igreja de maneira linda, maravilhosa. Quando chegou no fim do ano, foi eleito departamental de jovens. E aí ele sai. Aí chegou um novo pastor. O pastor pegou aquele grupo que o pastor estava um ano com eles, caminhando, e formou outro grupo para ele trabalhar. Aí eu não aguentei, eu fui lá, chamei aquele pastor novo, chamei o pastor anterior, o pastor estava tremendo de medo, coitado, né? Pensando que ia fazer alguma coisa que ele não quer fazer nada. Chamou o pastor novo, o pastor anterior, eu coloquei todo mundo, já falei, gente, por que isso tem que acontecer? Eu não estou aqui para chamar atenção, eu estou aqui para a gente aprender, vamos tirar uma lição. Ah, porque eu achei que eu tinha que montar outro grupo. Mas, gente, o que é isso? Eu vivi todas essas coisas. E esse pastor que foi para o departamento, ele me ligou e falou assim, pastor, agora eu estou no departamento. E aí, como é que eu vou discipular aqui no departamento? Porque ele tinha entendido. Eu falei com ele também dias atrás, ainda continuo falando. E mesmo como departamental, ele escolheu um grupo de jovens e começou um processo discipulador com um grupo de jovens que está se multiplicando e fazendo um trabalho lindo. Porque ele entendeu, aquilo não era uma fachada, não era para agradar presidente, não era para agradar ninguém. Ele entendeu a visão bíblica, colocou no coração e ele queria fazer onde ele ia. Hoje ele é um departamental, mas continua fazendo o trabalho dele de discipulado mesmo a partir do departamento. Então, há muita coisa que a gente faz porque o chefe faz. A gente faz porque é bom para a gente fazer. Mas quando muda, a gente no outro dia já muda tudo. É outro comportamento. E isso é muito triste, porque discipulado não é programa. Discipulado é transformação. E se você seguir um processo transformador, você não vai mudar, você está vivendo uma outra realidade. Então, meus queridos, eu sou muito feliz de estar aqui e poder falar isso aqui, pastor. Louvado seja Deus por isso, porque aqui eu vejo uma continuidade, uma luta por uma continuidade. Mas aqui e acolá ainda você vê alguém que quer chegar e quer mudar, vem com outra visão, vem ter outra realidade, e não para entender. Às vezes acha que é um capricho da gente querer fazer isso. Isso não é capricho, isso é uma visão bíblica. É uma visão bíblica, você vai para a Bíblia e você vê isso para todo lado. Mas isso depende de tempo, depende de esforço.
nessa nossa caminhada. Então, eu queria deixar com vocês isso, porque, meus queridos, líderes vêm e vão, mas a igreja continua lá. E ela tem que seguir o seu processo, construindo uma realidade que pode tomar tempo. E precisa tomar tempo, porque não há outra maneira de fazer o discipulado, né? A igreja em pequenos grupos é muito mais do que mecanismos. Sem as dinâmicas, princípios, filosofia de vida que estão por trás dela, os mecanismos são formas sem vida. Então, você faz pequeno grupo, faz grande grupo, faz uma coisa, faz outra. Mecanismo não vai mudar a essência. Se não mudar o coração, se não mudar a vida, no fim não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Por isso que toma tempo. A única maneira de entendermos a vida de uma igreja em pequenos grupos é o quê? Experimentar. É viver. É viver. Essa reaprendizagem e preparação são necessárias para líderes, aqueles que na maioria das vezes procuram atalhos e maneiras de tornar-se uma igreja em pequenos grupos instantânea. Não existe instantâneo em discipulado, não existe isso, é uma longa caminhada, que requer mudança, renúncia, sofrimento, perda às vezes da sua liberdade. Mudar a percepção de igreja como uma organização de grande grupo em um prédio é incrivelmente o quê? Difícil. Quanto tempo que a gente está batalhando com isso, Mas a gente já vê uma mudança aqui, outra mudança ali, mas ainda não vemos uma mudança geral no todo. E é como se você estivesse remando contra uma correnteza, porque você é um ponto no meio de todo um conjunto, Mas, meus queridos irmãos, aqui é um lugar onde vocês têm plena liberdade para progredir e prosperar, graças a Deus por isso. Que vocês têm uma visão hoje que vem desde a organização até o campo local, então vocês são privilegiados, eu quero dizer, privilegiados, isso muito me alegra. Centenas de igrejas se reorganizaram com grupos pequenos e experimentaram algum crescimento, enquanto muitas outras o quê? Fracassaram. Houve um tempo em que todo mundo ia fazer pequeno grupo, não sei se você lembra disso, não sei quantos anos atrás aí, todo mundo vai pequeno grupo, todo mundo se animou, dividir as igrejas, tudo, aí depois de uns meses acabou. Quando eu cheguei aqui nessa região em 2004, tinha gente que não queria mais falar sobre esse assunto. Pastor, não quero mais falar. Porque foi vendida uma ideia, o pequeno grupo vai resolver todos os problemas da sua igreja. E todo mundo se empolgou, acreditou, mas não teve uma preparação, uma compreensão da visão. Então, isso não tem sustentação por muito tempo, se não tiver isso. Não podemos mudar uma estrutura sem mudar um valor. Se você não muda você mesmo, não vai mudar nada. Não podemos transplantar sistemas e estruturas. Nós transplantamos o quê? Valores e vida. Valores e vida. Isso sim. A comunhão mudou de vida profunda em comunidade para relacionamentos superficiais, onde o povo só se encontra no culto lá na igreja e vai para casa. Agora, esse é o outro ponto que eu quero, talvez vou terminar com esse ponto aqui. O treinamento dos filhos passou da responsabilidade dos pais para a responsabilidade da igreja. A igreja não tem condições de fazer o trabalho da família. Porque o plano de Deus para o discipulado das crianças foi a família. Deus criou a família para ser o lugar de discipular os filhos, mas com o tempo a ideia é transferir responsabilidades. Então a gente espera que o JA salve os jovens. Coitado do JA, A gente espera que o desbravador salve os jovens, que a igreja salve os jovens. Não tem como. Nós temos que salvar os nossos filhos, E por isso, na sua caminhada, você precisa estar atento às coisas. Eu queria contar uma experiência que eu fui visitar um pastor, eu gostava de ir na casa do pastor, e conhecer o que estava acontecendo lá. E à noite vieram os seus líderes, ele tinha um pequeno grupo só de líderes, de anciãos. Eu tenho minhas ideias, não posso interferir nas ideias de vocês, mas eu gosto de coisa meio misturada, eu gosto de homem, mulher, jovem, adulto, idoso, juvenil, eu gosto das misturas, eu não gosto assim só de um segmento, Só homem, só mulher, só velho, só jovem. Eu aprecio muito a mistura, porque eu acho que a igreja é como uma família, sempre vai ter gente de todas as faixas etárias. Mas ele tinha um pequeno grupo só de anciãos. Aí assisti lá, aí ele falou, amanhã nós vamos almoçar com esses anciãos. Aí eu pensei assim, sexta-feira à noite, as mulheres estão em casa lá com os filhos, as esposas e os anciãos estão aqui. Amanhã nós vamos almoçar só com eles, e a família. Aí eu falei assim, pastor, não tem jeito de trazer a família para esse almoço amanhã? Dá um jeito aí, aperta um pouco. Aí o pastor se movimentou e ajeitou. No sábado a gente foi para a igreja, pregamos e depois fomos almoçar com as famílias do seu pequeno grupo. Gente, quando eu olhei aquele cenário ali, estavam botando o almoço, um monte de criança correndo de um lado para o outro. Eram todos líderes assim de uma faixa etária com filho de 10 anos, 7, 8, 12. Aquela meninada correndo.
Aí eu fiquei pensando, um pequeno grupo só de homens, que se reúne sexta-feira à noite, tudo bem, é o pequeno grupo protótipo dele e tal. E essas famílias, essas esposas, essas crianças? Aí depois eu chamei o pastor e falei assim, pastor, o que você está pensando em fazer com esse pequeno grupo seu? Para onde é que você vai? Você já pensou nessas famílias? Você tem uma igreja cheia de crianças, de famílias com crianças. Por que você não foca esse seu protótipo em famílias e crianças? Aí ele pensou e disse, não, tudo bem, a gente pode tentar. E aí nós começamos uma caminhada, porque, irmãos, discipulado não é um seminário, isso aqui é parte, isso é uma parte. Você veio aqui, recebeu instrução, se inspirou, volta. Mas você precisa de novo conversar, né? Conversar com o Cid, né? Todo o tempo, né? Igual o pastor Hugo. Isso é uma continuidade. Então, o pastor falou, eu aceito mudar esse protótipo para um pequeno grupo focado nas crianças e na família. Porque a nossa igreja foca muito em adulto. Às vezes, tudo que a gente pensa é só para adulto. E as crianças ficam por ali. Mas, gente, a gente está perdendo muito das nossas crianças. E isso é muito ruim. É um prejuízo tremendo para nós, os nossos filhos, né? Vocês sabem que tem estatística que se a gente só conservasse os filhos na igreja, a gente seria uma igreja muito maior. Mas a gente está fazendo 1000 planos para conquistar o mundo e está esquecendo os filhos da gente. Pastor Eli Jofran é um entusiasmado das novas gerações. Esse não tem feito muita coisa por isso. Aí o que nós fizemos? Eu falei, pastor, primeiro você tem que ir lá no departamento para saber dos materiais e como fazer. Aí a gente ajudou. Eu investi muito eu investia meu orçamento pagando passagem para mandar a gente de um canto para o outro, sabe? Eu não comprava coisa nada, meu orçamento eu guardava e pegava um pastor, vou pagar só a passagem, você vai lá no outro. Eu vou pagar essa passagem, você vai lá no outro. Porque eu entendia que é junto, é conversando, é vendo que as coisas mudam. Falando só não acontece. Aí trouxemos aquele pastor aqui em Brasília. E ele foi, a departamental pegou um lençol e foi lá para a beira do Lago Paranoá, quem conhece Brasília sabe, embaixo de um coqueiro, botou o lençol no chão e sentou lá com o pastor para explicar para ele como era o negócio. Bem diferente, né, de lá no escritório, numa mesa, e ficou lá com ele a manhã inteira, conversando. Olha, é assim, 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 assim e tal. Interessante. Aí depois ele conversou com a departamental da União e foi com a departamental do Campo, para ela também explicar. Depois ele foi lá no distrito de um pastor que tinha feito esse projeto de pequenos grupos focado na família. Ele foi no distrito anterior que o pastor tinha sido pastor antes para conversar com ele. Depois foi no distrito atual e ficou lá um fim de semana assistindo às reuniões, vendo como o pastor fazia. Aí ele voltou. Aí ele convidou esse pastor para ir lá no distrito dele, para ajudar ele. Porque, meus irmãos, discipulado, a teoria é muito fácil, mas quando você começa a querer fazer, aí vem um monte de dúvidas. Aí você fica inseguro, aí você não sabe como fazer. Você precisa, por isso que discipulado é caminhando junto, né? Ellen White disse que Jesus nunca mandou os discípulos fazer nada, ele só fazia, e eles iam vendo. Ele não mandou, faça isso, faça aquilo, deu instrução. Não, ele ia vivendo, e eles juntos, né? Eles iam junto. Discipulado é vendo, até que uma hora você aprende e vai fazer sozinho. Então ele levou o pastor lá no distrito dele. E resultado, meus queridos irmãos, um dia eu tive o privilégio de ver aqui na divisão, eles passarem um vídeo do que aconteceu naquela igreja. Os depoimentos das esposas. Eu tinha raiva do meu marido como ancião da igreja. Tem mulher que tem raiva de marido ancião? Porque só vive em reunião, só vive lá. Mas agora a família está incluída. Olha, os testemunhos vão chegando. É diferente. Família se convertendo, a família inteira se convertendo. Uma família convertendo outra família. A igreja passou por um reavivamento. Mas eu costumo dizer para os meus colegas, você tem que ficar de olhos abertos para ver o que você precisa fazer. Às vezes a gente tem um projeto e fica insistindo naquele projeto e não entende que precisa fazer ajustes. O pequeno grupo é um princípio. Qual é o princípio do pequeno grupo? É estar junto, é amar verdadeiramente, é colocar o foco no outro, mas você tem que estar atento para as possibilidades. Às vezes você está com a igreja cheia de criança e você está trabalhando só com os adultos, e depois conta uma historinha para a criança, faz a coisinha com a criança. É como eu falei, criança, jovem, tem que estar no meio da coisa, porque eles são o futuro da nossa igreja. Toda igreja que perde uma geração está caminhando para a extinção, diz um autor, né?
E nós não podemos perder os nossos filhos, que são a coisa mais preciosa que a gente tem nesse mundo. Então, meus queridos, avalie a sua igreja, a sua realidade, veja se é isso mesmo que está acontecendo ou se pode fazer algum ajuste. Converse com pastores, líderes, pessoas que vocês percebem que estão envolvidas no processo, peça ajuda, orientação, troque ideias. De repente você precisa fazer um ajuste para dar uma revitalizada no seu processo, na sua caminhada. Esteja com os olhos abertos, mas a responsabilidade dos filhos é responsabilidade da família. Então a comunidade ajuda os pais a discipular seus filhos. A comunidade apresenta um projeto onde os pais discipulam seus filhos e não entregam a responsabilidade para a igreja. Bom, vamos mais um pouquinho. Um Deus de prédios e comissões, não de relacionamentos. Um Deus de transmissão de informações e não um Deus de transformação experimental. A comunidade não assume o lugar do seu compromisso pessoal com Deus. Ela ensina você a desenvolver o seu compromisso pessoal com Deus. Ela ensina você a crescer como cristão. Ela não assume isso. Ela apenas lhe ajuda, porque a sua experiência tem que ser pessoal com Deus. O resultado final é que uma grande parte da igreja, embora conheça a respeito de Deus, não experimentou o poder de Deus na sua vida pessoal. Então vai lá, assiste o culto, vai para casa, mas não há crescimento espiritual, né? Então a comunidade foi sacrificada para dar lugar à experiência individualista. Você deixa de se envolver com outros, você vai se tornando individualista, segue sua vida e a igreja sofre essas consequências, né? Não faz sentido dizer que você tem uma comunidade e que há amor de uns pelos outros, se a igreja não trata das coisas o quê? Difíceis da vida. Numa comunidade ninguém deveria sofrer sozinho. Há pessoas que estão sofrendo com os filhos, não sabem como fazer. Eu gosto muito de conversar, né? Eu ia nas igrejas conversar com as pessoas. E as pessoas têm tantas coisas para perguntar, mas num culto não dá para perguntar. Numa reunião com desconhecidos não dá para perguntar, mas numa reunião onde as pessoas têm liberdade, elas começam a colocar para fora. Meu filho está sofrendo bullying na escola, eu não sei como fazer. Eu acabei de me separar, estou passando um momento difícil na vida. A comunidade tem que estar junto nas coisas difíceis da vida. Seja uma questão financeira, de saúde, né? Nós temos que conhecer as realidades. Eu já fui numa igreja que uma irmã ia a pé para a igreja porque não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus, uma senhora idosa, vinha de longe. E outros tinham carro, outros tinham dinheiro, mas ninguém sabia porque não havia proximidade. Onde há proximidade, você conhece as coisas e sabe como ajudar as pessoas nas coisas difíceis da vida. Esse é o nosso sonho. Por isso não é simplesmente dividir a igreja em grupos, fazer pequeno grupo, a questão não é essa. O pequeno grupo é apenas uma estrutura que favorece que essas coisas possam acontecer, mas a gente tem que ter essa compreensão, essa visão. Bom, eu vou passar isso aqui por causa do tempo, eu quero ir para o final. Vamos ver aqui. E quero mostrar uma coisinha para vocês. Na igreja de Atos, o sistema era muito simples, né? Pelo menos, eu não sei, Leonardo ali, professor, eu preciso me cuidar aqui, né? Mas eu entendo biblicamente que eram anciãos e diáconos. Tinha os apóstolos que ficavam viajando, mas na igrejinha lá eram ancião e diácono, né? A estrutura. Mas a igreja era pequena ainda, foi crescendo e tal. Mas hoje, como é a nossa estrutura? Hoje nós temos muitas estruturas dentro da igreja, né? Então você tem o pastor, às vezes uma igreja grande, o pastor fica mais fixo, ou tem igrejas menores, o pastor roda, né? Várias igrejas, então o ancião é que na verdade fica ali o tempo todo pastoreando, né? Ou você tem um sistema de coordenadores e supervisores. E aí você tem o quê? As estruturas possíveis, escola sabatina, onde você tem as classes, você tem pequenos grupos, alguns estão juntando pequeno grupo com escola sabatina, fazendo uma coisa só. Tem os departamentos da igreja. E aí você tem o quê? Os professores da escola sabatina, os líderes de pequeno grupo, não sei se alguns estão fundindo isso. Você tem os diretores de departamento, você tem os diáconos e as diaconisas. Você tem muitas estruturas na igreja. Eu diria, converse com o seu líder, com o seu pastor, com a liderança do campo. Como você pode ter uma estrutura que seja um alinhamento único? Um alinhamento único, porque quando tem muita coisa, uma coisa termina atrapalhando a outra, você corre para atender isso, corre para atender aquilo, né? Como uma igreja aqui mesmo, desse estado do Mato Grosso, né, que vive em comunidade, eles falaram assim, a gente tem tanto programa para preparar que a gente não tem tempo de visitar o povo em casa. Então a gente tem que se sacrificar para ir à noite fazer visita. Por quê? Porque a visita é importantíssima. Eu não posso deixar de visitar as pessoas na casa, mas se eu estou ocupado demais fazendo programações e tal,
o programa não substitui a visita pessoal, porque é lá na casa que você vê como é que a pessoa está, as necessidades, você se aproxima dela. Então, a coisa importantíssima. Então, às vezes, a estrutura é complexa demais e você tem um pouco de cada coisa e não chega nos finalmente, né? Então, avalie um pouquinho. Há um tempo atrás, nós fizemos uma proposta, a forma das coisas vindouras. Isso, não sei quem lembra de vocês aí. Isso aqui, a gente olhou isso aí faz uns anos atrás. Como é que a gente queria que fosse a forma das coisas vindouras? Que tivesse uma estrutura, né, onde tivéssemos supervisores e líderes, os líderes dos pequenos grupos e os grupos como sendo a base, né? E nós teríamos o quê? Departamentos, primeiramente, como o quê? Recursos. Então, os departamentos são fontes de recursos, eles têm materiais para áreas específicas da igreja como recursos. Mas o que aconteceria? O pastor fomenta a visão, equipa e capacita os seus supervisores e implanta novas igrejas. O pastor alimenta. Opa, foi embora, né? Pensei que ainda tinha mais um. Dá para voltar aí? Dá para voltar? Eu pensei que tinha mais uma. Só para deixar aquele último slide aí. Então, assim, as estruturas não estão competindo entre si, né? Aí já foi para o outro seminário já, é hora de terminar. Aqui está, isso, voltou aí. Então, acho que eu não posso apertar mais. Tinha mais um, era para ter mais um slide, acho que ficou nesse mesmo como último, né? Então, vai, tem mais um, pode soltar mais, pronto, acho que parou aí. Parou aí. Então, fica assim. Então, dê uma olhadinha nesse quadro, né? Então, aí você tem uma estrutura básica, né? Você não está desprezando nada, todas as coisas estão aí, mas você tem uma estrutura básica através da qual as coisas vão caminhar. O pastor ele vai alimentar essa visão, essa experiência, esse processo transformador na vida dos seus líderes, né? Essa visão que nós falamos aqui. E a igreja vai funcionar em cima desses grupos básicos e os departamentos da igreja, eles apoiam atendendo às necessidades específicas de acordo com a sua área de conhecimento. Bom, gente, o tempo acabou. Que Deus abençoe vocês. Espero que alguma coisa vocês possam levar para casa, mas vão pensando nessas coisas, o que você pode fazer, mas fica aqui a nossa ideia. Primeiro, nós temos que tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco no outro, senão nada vai acontecer. E esse foco tem que ser fruto do amor de Deus. Não pode ser do meu interesse pessoal, do meu amor pessoal, senão vai dar problema. É o amor de Deus, o amor puro. Então isso é a base, é o segredo, é o milagre da mudança, né? Então, demos continuidade às coisas, né? Sejam guardiões da continuidade. Porque nós, seres humanos, queremos mudar as coisas, descontinuar as coisas, aí nunca vai haver discipulado se houver mudanças, porque o discipulado precisa de tempo. Então, vamos respeitar, considerar o que o outro fez antes de nós, vamos dar continuidade, vamos construir até o final do processo. E vamos olhar como nós estamos trabalhando, se nós estamos dando atenção para as famílias, ajudando-as a discipular os seus próprios filhos na nossa igreja. E nós temos propostas para isso, nós temos materiais para isso. Procure o departamento da criança e do adolescente do seu campo, o seu pastor, eles sabem todas essas coisas. Quem sabe você pode aplicar esse modelo, se ele for compatível para a sua igreja local. E podemos trabalhar com todas as coisas, sendo que elas possam se coordenar de uma maneira que não venham a competir entre si, né? Mas tendo a visão principal. Obrigado. Obrigado.